conversar agora com Frederico Zornig, ele que é sócio e fundador da Quantis Pricing Solutions. A Quantis é uma consultoria com especialidade na estratégia e processos de formação e gestão de preços. E a minha primeira pergunta, Frederico, é o que é o pricing estratégico? Patrícia, excelente pergunta. Na verdade, o que seria o pricing estratégico? Aquele gestão e formação de preços que uma empresa faz baseada na percepção de valor que o seu cliente tem pelos produtos e serviços que eu estou vendendo. Hoje é muito comum a gente perceber que as empresas ainda mantêm a formação de preço baseada em custos, muitas vezes, onde eu tenho uma margem objetivo e assim determino o meu preço. Claro que esse método é um método bastante difundido, tem suas vantagens, ele de certa forma garante uma rentabilidade, mas muitas vezes ele não maximiza o potencial que você tem. Porque ao fazer preço baseado em custos, o que acontece? Eu estou simplesmente olhando para dentro de casa, determinando uma margem objetivo, ou seja, eu posso estar determinando preços ou muito abaixo do que o mercado conseguiria praticar, ou às vezes muito acima, me disposicionando e não conseguindo a venda, o volume de vendas adequado. Uma outra forma de se fazer preço bastante tradicional é aquela que o mercado chama de preço baseado em mercado. Ou seja, eu vou olhar o concorrente e vou determinar o preço para o meu produto sempre associado ao que o mercado está fazendo, de uma forma muito passiva, eu diria. E o que seria então fazer preço de forma um pouco mais estratégica? É justamente entender o valor percebido pelos meus produtos. Como é que a gente consegue fazer isso? Na verdade é ir falar com o cliente, entender esse valor percebido através de pesquisas, através de processos, através de pessoas tendo gestão sobre esse processo, conseguindo tentar o quê? Maximizar o que eu puder tirar desse mercado em relação às minhas vendas, aumentando a minha rentabilidade. Esse é o objetivo do preço de forma estratégica. Agora, o preço de forma estratégica, ele pode excluir completamente a comparação com o preço da concorrência? Não, e essa é uma ótima pergunta também. De forma alguma, ou seja, o concorrente é parte inerente de qualquer decisão de preço, ou seja, você tem que fazer preço de forma comparativa. Agora, o que a gente percebe eu vou ser passivo em relação a isso, ou seja, não tem nada diferente, como eu posso diferenciar, como eu posso garantir a captura de valor do meu produto ou serviço. Eu acho que esse é o objetivo, ou seja, a partir do momento que eu tenho um diferencial, se eu não conseguir cobrar mais por ele, o que isso acontece? Eu estou, de certa forma, incentivando uma guerra de preço, porque se eu desenvolvo um diferencial e não cobro por ele, o consumidor ou a outra empresa, no business to business, vai fazer o quê? Uma decisão comparativa onde vai falar o seguinte, olha, se eu tenho muito mais diferencial e é o mesmo preço, eu quero esse produto. Só restando ao concorrente que não está com produto diferenciado, fazer o quê? Abaixar o preço. Então, acho que também precificar estrategicamente é isso, é antecipar ou cobrar pelos diferenciais que eu ofereço ao mercado. Na formação de preço, de que forma a Quantis atua? É necessário fazer, por exemplo, uma imersão na empresa cliente para que você chegue a um preço final? Sim, na verdade o que a gente tem que fazer? Nós temos que primeiro fazer um diagnóstico da situação atual. Como é que é feito esse diagnóstico? A gente tem que entender, primeiro, qual é o processo atual de formação de preço do cliente, ou seja, que informações ele utiliza, quais são as ferramentas que ele tem, como é que esse preço é definido, se é uma área centralizada ou se é na ponta que é feita a decisão de preço, enfim, tem que se entender o processo. Um segundo passo é o quê? São entrevistas com os clientes, pesquisas. A gente está falando aí de focus groups, pesquisas qualitativas e também pesquisas quantitativas, onde a gente tenta extrair do cliente o quê? O valor percebido que ele tem pelos produtos e serviços que a empresa oferece. E num terceiro momento desse diagnóstico, o que a gente tem que fazer? É quase que um data mining, ou seja, transação a transação, nota fiscal por nota fiscal, a gente precisa entender qual que é o comportamento de compra dos clientes, a que preço está sendo feito o meu produto. E é interessante notar que em projetos a gente percebe em muitos clientes uma grande variabilidade de preços. Agora, variabilidade de preços é ruim? Não necessariamente. Se eu conseguir explicar o porquê que eu tenho essa variabilidade de preço, como explicar? De repente uma região específica, de repente um segmento de cliente específico tem um preço diferente do outro, isso é ótimo. Agora, se os preços têm uma variabilidade são totalmente aleatórias, que eu não tenho como explicá-la, aí provavelmente eu tenho uma oportunidade. Porque daí eu estou colocando meu negócio em risco ao deixar preços muito diferentes para clientes similares, ou seja, o mesmo segmento de cliente pagando preços bastante diferentes. Isso às vezes é muito comum da gente encontrar. E o cliente não entende ou não consegue fazer uma explicação de por que esses preços estão tão diferentes no mercado.